Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola e essa semana, melhor dizendo, né? No dia 12 de janeiro, o Figueirense completou 104 anos. O torcedor, aquele mais enjoado, não tem nada para comemorar, estamos na Série C. Ele pode até pensar assim, mas Cláudio Caticarte é uma data muito importante, né? Para um clube de futebol ou para qualquer entidade, enfim, passar dos 100 anos. Até para uma pessoa, né? Chegar aos 100 anos. Imagina, a história do Figueirense, o torcedor já passou, né? O Pereira sabe bem disso, ó. 74 a 94 teve um período sem títulos, né? Na fila. E o torcedor é engraçado. O futebol, ele é apaixonante por isso, né? Foi o período em que, por exemplo, teve uma época o Corinthians, com um tempo sem ser campeão, foi o período que mais ganhou adeptos, torcedores. E a torcida do Figueirense é que tem que ser exaltada, principalmente nesses 64 anos, que está no 5º ano seguido de Série C do Campeonato Brasileiro, tem a segunda maior média de torcedores nessa Série C, está com os associados, né, os sócios, 8.500 sócios. Então, é uma torcida que tem demonstrado que logo é aquela frase, né, largar jamais. E a gente tem que lembrar que é um clube, né, que desses 104 anos teve ídolos, né, muitos títulos, acessos. Então, o torcedor, se não tem o que comemorar em títulos nesse ano, mas a certeza de que com a torcida que tem, esse clube vai continuar firme e forte, pode ter certeza. Legal. JP Bianchi, como é que o Figueirense chega para este jogo? Vai enfrentar o Londrina no Norte Paranaense. É importante o Figueirense conseguir também uma vitória fora de casa, né, Mancha? A gente até falava no início do programa. A última vitória do Figueirense longe de Florianópolis, né? A última vitória fora de casa foi contra o Avaí, naquele clássico 1-0 no estádio da Ressacada. Mas longe de Florianópolis, a última vitória faz quase um ano. Foi diante lá do São Bernardo, na Série C do ano passado, exatamente. Ganhou pelo placar de 2-1, então Figueira não tem um retrospecto bom jogando fora de casa. Para esse jogo, em especial, não terá o volante Flávio, né? Ele recebeu o 3º cartão amarelo, fica de fora da partida. A tendência é de que o Rafinha Potiguar inicie ao lado do Johnny Douglas. O Rafinha, inclusive, nesse treino aberto que a gente está acompanhando aí as imagens, ele sofreu uma pancada, teve que sair carregado do treino, mas já foi reavaliado, está tudo certo com ele, viajou para Londrina e vai para a partida. Então, é um jogo que o Figueirense precisa fazer os 3 pontos. O Londrina também é uma equipe muito difícil, Mancha, está brigando lá em cima, está na 5ª colocação, né? Vai brigar por esse acesso. E o Figueira não vence o Londrina também há 8 anos, Mancha. Então, são 2 tabus aí que o técnico Pintado quer quebrar para essa partida. Ele que vem muito bem no comando técnico do Figueirense, 4 jogos seguidos sem derrota, os últimos 3 sem sofrer gols, arrumou a zaga do Figueirense, o ataque está bem também, então é um jogo que o Figueirense pode confirmar esse novo momento e se reaproximar cada vez mais do G8 da Série C. Legal, tem palpitômetro aí, Figueirense e Londrina, Londrina e Figueirense. Opinião do dos comentaristas do Clube da Bola, tá aí, ó. O Cláudio Caticarte, 1-0 Figueiras, aí já é goleada, né? Já é goleada, já traz essa vitória faz um ano. O Badá apostando sempre num rolo, 1-1, um ponto para cada um. Eu fui de 2-1, uma vitória, mas com uma pitadinha também de emoção ali. O Cacá Oliveira também aposta no rolo, 1 ponto para cada lado. O Renato Semensati, só para ser do contra, vai no Londrina, 1-0. E o Emerson vai no 2-1, mesmo placar que eu palpitei ali. Tem vitória do Figueirense, mas tem também uma pontinha de emoção. Já que o Cacá Oliveira foi citado, vamos dar uma olhada ali. O Cacá que está observando de perto ali o Brusque na Série C, o Barra e o Marcílio na Série D. É isso, Cacá. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. Daqui a pouco, 18 horas, o Marcílio recebe a equipe do Brasil de Pelotas no Gigantão. A expectativa é de um bom público novamente, só que o Marinheiro vem de uma derrota feia em Juí. Perdeu por 3-0 para a equipe do São Luís e isso causou uma complicação aí no Marcílio, porque o Marinheiro podia ter sido líder do grupo. Como perdeu, vai precisar dar resposta diante do torcedor aqui no Gigantão das Avenidas. Mas o Vaguinho elogiou a semana de trabalho e a expectativa é fazer um bom jogo, até porque é aniversário da cidade, então tem esse clima de festividade. O Vaguinho quer dar a vitória para a cidade de Itajaí daqui a pouco. O Barra joga em Porto Alegre contra o São José, confronto direto dentro do G4. Se o Pescador somar um pontinho, vai ser bom demais. E amanhã, o Brusque recebe a equipe do Tombense aqui no Augusto Bauer. Brusque é 3º colocado na Série C do Brasileiro, vai encarar o Tombense, que está mais abaixo da tabela de classificação. E o detalhe, Ianson, zagueiro que foi super campeão no Brusque, 7 temporadas pelo quadricolor, é titular do Tombense e vai reencontrar o Brusque após a saída em março desse ano. Então tem esse histórico aí bem legal para esse jogo entre Brusque e Tombense. Os meus times estão bem aqui na região, viu, Mancha? Na Série C e na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas para isso, precisamos de vitórias neste final de semana para que as campanhas
continue boa. Volto contigo aí no estúdio. Um abraço. Abração, Kaká. Fazer o seguinte, pedir pra gente colocar na tela a arte do a gente confirmar aí os horários, os resultados, os horários, os estádios. Marcílio Dias e Brasil, hoje, 6 da tarde, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí, Santa Catarina. Tá aí confirmado pra gente. O Barra também joga um pouquinho depois. Então vamos fazer... É o Barra, tem o Barra aí. Ali é o Barra, lá no estádio Francisco Noveleto, também conhecido como Passo da Areia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também às 6 da tarde. Série D, deixa eu falar com o Emerson, que acompanha todas as competições. Emerson, olhando hoje, os catarinenses estão aí numa boa fase, né? O Barra ali, mas eles seguem em quarto. Se a competição terminasse, seriam os 4 que avançariam para a fase 2 da 4ª Divisão Nacional. Você está confiante que um catarinense pode chegar, quem sabe, aí numa Série C? Olha, mas a gente sempre aposta que isso aconteça, porque essa Série D é muito ruim, é dureza. O Metropolitano aqui disputou 9 anos a competição, nunca conseguiu. Chegou, inclusive, aí na fase decisiva contra o Juventude. Isso aqui no Clube da Bola, porque foi um divisor de águas. Foi lá em 2013, empatou aqui em 2-2 no SESI e 0-0 no Alfredo Jaconi. Tanto é que hoje nós temos o Juventude na Série A e o Metropolitano não tem divisão nenhuma. É um terror, é difícil essa Série D, porque você passa e começa o mata-mata, ainda regional. Aí você vai subindo, vai para o eixo Rio-São Paulo. É uma competição dura, é difícil. Mas pelo que a gente está sentindo aí, acredito que a gente tem, assim, condições. Mas primeiro, tem que passar de fase, tem que ficar entre os 4 melhores. Barra tem um jogo atrasado, está surpreendendo também, os outros catarinenses estão bem. É manter primeiro o foco de Série D, é isso aí, é passar de fase, sem se pensar lá na frente. Passa de fase, aí vem o adversário, mata-mata, é lá e cá, mas acredito que sim, porque os times estão levando a sério, sabem que pode mudar tudo dentro e fora de campo, um acesso para uma Série C do Campeonato Brasileiro. O próprio Brusque passou por isso. O Brusque fez todo esse caminho também. Hoje voltou para a Série C, mas já esteve lá na Série B do Campeonato Brasileiro. Joinville, um gigante, já disputou Série A de Campeonato Brasileiro, de primeira divisão. O próprio Marcílio Dias, um time muito forte, de camisa. Barra, que está chegando agora, surpreendendo aos poucos. Está sendo um time aí demonstrando muita estrutura fora de campo, mas eu acredito que dá sim, pelo menos um, eu acho que a gente vai ter entre os 4 melhores ali que vão ascender para a Série C, viu, Mancha? Legal, Emerson. Cláudio Caticarte. E o tema, a criação da Série E, que ventilou aí na imprensa, após o novo presidente da CBF assumir e tal. Seria interessante a criação de uma Série E? Rapaz, o Mancha, eu acho que se não for popular, se não for só por uma questão de que quando antigamente dizia, né, politicamente, mais um clube no nacional para que politicamente algumas pessoas conseguissem espaço no cenário político, se for estruturado, né, com condições, com estádios, com cumprimento daquilo que é o conforto para o torcedor e ter o mínimo de qualidade, né, dos jogos, eu acho ok. Agora, só fazer por fazer, para você atender anseios, né, de clubes que queiram ter... Aí não. Se não for algo estruturado, Mancha, aí eu não concordo. Na Inglaterra, né, um exemplo, tem acho que até a 7ª, 8ª divisão, enfim. 8ª divisão, o JP tá me lembrando aqui. Aí tem que ter um apoio, né? Tem que ter um apoio que os homens têm dinheiro lá, né? Os homens têm dinheiro para apoiar aí uma Série E, né? A gente tá vendo a Série C sem placa de publicidade, com problemas de transmissão de jogos. Então, ou você faz algo realmente estruturado para que não traga só um calendário pelo calendário, acho que isso até é importante, fortalece. Fora disso, é cascata. Legal. Fazer o seguinte, vamos ao vivo até Joinville, conversar com mais uma, né, titular aqui do Clube da Bola. Drica Evarini está na Arena Joinville, porque daqui a pouco o Jack entra em campo. Drica, conta tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde para os colegas aqui que nos assistem no Clube da Bola. Daqui a pouquinho mesmo, às 4 horas da tarde, o Jack enfrenta o São Luís. E tem vários jogadores, tanto do Jack como do São Luís, subindo para fazer aquele reconhecimento do gramado. Daqui a pouco eles sobem para fazer o aquecimento também. Já está ouvindo a torcida União Tricolor chegando por aqui, fazendo os testes também nos instrumentos. O jogo de logo mais está ventão, então eu já peço desculpas se o cabelo está ficando assim. Tempo bom em Joinville hoje.
muita expectativa para esse jogo, né? O Joinville que vem de uma derrota para o Brasil lá em Pelotas, mas uma derrota que manteve o Joinville na liderança, conseguiu construir uma gordurinha aí, né, na frente nesse grupo 8. Então o Joinville quer voltar a vencer diante do torcedor. Aliás, o Jack só tem vitórias aqui dentro da Arena Joinville nessa Série B. 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro quando joga diante da torcida. E, além disso, está invicto dentro desse ano de 2025 aqui na Arena. No Campeonato Catarinense também não foi superado jogando diante da torcida. Então, quer manter esse bom retrospecto para manter essa liderança e se afastar um pouquinho do São José, que com os resultados da última rodada subiu para a vice-liderança desse grupo 8, o Jack, que tem 9 pontos de frente para o 5º colocado, que é justamente o São Luís, que venceu o Marcelo Dias na última rodada por 3-0, então quer se afastar e encaminhar e bem essa classificação, ainda que a gente tenha bastante tempo nesse retorno dessa Série D. Para esse jogo de logo mais, novidade, inclusive no time titular. O volante Breno Santos, que foi anunciado, caiu no bid nessa semana, retorna ao Joinville. Está entre os titulares, inclusive, nesse jogo contra o São Luís de daqui a pouquinho. Já o atacante Yuri Mamute, que existia uma grande expectativa de ele entrar no bid, ele também foi anunciado nessa semana, a expectativa dele ser regularizado. Até foi regularizado, viu, Mancha? Na quinta-feira à tarde caiu no bid, mas não vai ser relacionado para esse jogo de logo mais. Vai ainda fazer algum trabalho aí físico e tudo mais. Ele que estava no futebol do Vietnã, ainda não estreia com a camisa tricolor. Então, a torcida tem a reestreia do Breno Santos, que volta de empréstimo da Ferroviária, e o Yuri Mamute deve estrear contra o Barra daqui 2 semanas, no dia 28, fora de casa. Joinville desfalques. Na semana passada tinha 10 desfalques e ainda não tem alguns desfalques. Tem jogadores que estão sendo poupados ainda nesse jogo contra o São Luís, mas tem aí um retorno, por exemplo, do atacante Caion, que esteve de fora da última partida, assim como o Alisson Mazeiro. Então, os dois que cumpriram suspensão no último jogo e voltam a repetir do Emerson Maria. Expectativa de mais uma vitória do Joinville aqui na Arena. A gente vai acompanhar tudo de pertinho na semana. Também volta com todos os detalhes desse jogo, também da preparação. Vai ter 2 semanas para se preparar para o confronto catarinense, então vai ter bastante tempo para recuperar quem está no departamento médico e também para colocar o Yuri Mamute aí em forma para reestrear com a camisa tricolor. Mancha, volto com você. Valeu, Drica Evarini. Pode procurar só o Grupo ND, só o NDTV tem a Drica Evarini. Sempre que eu vejo a Arena, vou pedir pro diretor Carlos colocar, se dá para colocar nós 4. Sempre que eu vejo a Arena, eu lembro dessa história, né? Era um jogo Joinville, eu não lembro se era Figueirense ou se era Avaí, mas era um time da capital, porque eu estava lá, eu estava nesse jogo, né? E era um domingo de Páscoa, e uma rádio de Florianópolis se viu na sexta-feira sem narrador, contratou de emergência um narrador que veio do Paraná. Como ele não conhecia muito do nosso futebol, ele, né, dava uma enrolada, dava, né, aquela frase de efeito e tal, e na hora do hino, ele falou assim pro repórter, que linda, que lindo. O pessoal do Jack soltou um coelho branco entre os jogadores, porque era Páscoa, o Jack é o coelho, e o repórter, que era o saudoso Américo Vargas, falou, um coelho? Estou vendo aqui de cima um coelho branco circulando por entre os jogadores. O Américo Vargas falou, amigo, é uma sacolinha de plástico voando. Lá de cima, ele não viu muito bem, achava que era um coelhinho branco correndo por entre os jogadores. Vamos fazer o seguinte, vamos com a nossa parcial, porque daqui a pouco tem intervalo, tem considerações finais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que tá o telespectador? Ele tá curtindo aí mais o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Elfo no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Flamengo na frente, liderando, é Mengão, é hashtag rubro-negra, 41,2. O Palmeiras está em segundo, em hashtag Palmeiras, 35,3. Botafogo, 5,9. E o Fluminense, tivemos pouquinhas mudanças. Fluminense, 17,6. Vamos para as mensagens? Esse é o Luiz, ó. Eita, foto bonita, ó. Vinícius de Blumenau na vitória do Beck por 2-1 diante do Camboriú da Cambura. Vamos subir, torcedor do Beck. Temos mais uma, é o Laurentino. Vamos para a mensagem do... Ô, Anderson! Ah, o manezinho básico, né? Conheci o Cláudio no Scarpelli com a filha dele. Sucesso, irmão, e a todos do Clube da Bola. Legal, Anderson fera demais, meu parceiro. Newton coloca assim, ó. Boa tarde, Mancha, parabéns por apresentar o melhor programa de esporte de Santa Catarina. Newton, obrigado pelo carinho. E ele tirou a foto do exato momento que a Rô mandava a mensagem, tá ali o JP dormindo no programa. Pegou o JP com o olho fechado, veio na hora o clique, não é fácil não. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, a gente volta com as considerações finais e com a hora do abraço. O telefone do JP não parou de tocar, vai ter muito abraço. Segura aí, hein?